Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, dando início ao expediente da sessão ordinária do dia 11 de novembro de 2013. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão ordinária, realizada no dia 4 de novembro de 2013. Ata da sessão ordinária realizada no dia 4 de novembro de 2013. Ao 4 dia do mês de novembro de 2013, na Sala Augusta Daré da Câmara Municipal de Macatuba, localizada na Rua Mato Grosso, número 330, Jardim Panorama, esteve presentes à sessão ordinária os seguintes vereadores: Carlos Augusto Maganha Vani, Jorgivaldo Teles de Santana, José Antônio Tavano, Júlio César Sais, Marcos Rogério Soares de Góes, Roberto José Gabani, Ricardo Genovez, Ruth Braga Jordão, Sebastião Cândido de Moraes, Silvia Cristina Ferreira Pedroso e Wilson Barbirato. Havendo número legal em horário regimental, o senhor presidente deu por aberta a sessão, presidida pelo vereador Júlio César Sais e secretariada pelos vereadores Ricardo Genovez e Norberto José Gabani. Inicialmente, o senhor secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 29 de outubro de 2013, que, discutida e submetida à votação nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, foi aprovada por unanimidade de votos. Acatando o disposto no artigo 90 do Regimento Interno, o senhor presidente deu entrada nas seguintes proposituras: projeto de lei número 42 do vereador Júlio César Sais, que revoga a lei número 2454 de 1º de agosto de 2012, projeto de lei número 43 do vereador Júlio César Sais, que revoga a lei 2459 de 9 de novembro de 2012. Acatando o disposto do artigo 40 do Regimento Interno, o senhor presidente encaminhou a seguinte propositura às comissões permanentes competentes: projeto de lei número 41 do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a União por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Acatando o disposto no artigo 36 do Regimento Interno, o senhor presidente suspendeu a sessão para a reunião de emergência das comissões competentes para a emissão de parecer sobre o projeto de lei número 41, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a União por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Amparado no disposto no artigo 60 do Regimento Interno, o senhor presidente deu início à ordem do dia, nos termos do inciso 1º do artigo 92 e do parágrafo único do artigo 125 do Regimento Interno. O senhor presidente colocou em deliberação a seguinte propositura: projeto de lei número 41 do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a União por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, colocada em votação nos termos do artigo 131 do Regimento Interno. A propositura acima relacionada foi aprovada por unanimidade de votos. Nada mais a ser relatado, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, a qual foi transcrita em ata e achada conforme assinada pelos vereadores presentes. Acatando o disposto no artigo 59 do Regimento Interno, a ata está em deliberação. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a ata está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado. Acatando o disposto no artigo 111 do Regimento Interno, o senhor secretário fará a leitura da indicação número 124. Indicação número 124 de 2013. Indica ao excelentíssimo prefeito instituir as seguintes medidas relativas ao descarte das lâmpadas e das baterias de equipamentos eletrônicos. Realizar campanha de conscientização sobre os efeitos nocivos do descarte de materiais não recicláveis ao meio ambiente e da necessidade da sua correta destinação. Instruir os munícipes a separar lâmpadas e baterias de equipamentos eletrônicos a serem descartados de forma a garantir a segurança dos responsáveis pelos seus recolhimentos. Instalar recipiente nas laterais dos caminhões de lixo destinado ao recolhimento das lâmpadas e das baterias de equipamentos eletrônicos descartados pelos munícipes.
proceder à sua entrega nos postos de coleta definidos na legislação vigente. Sala Augusto Daré, 8 de novembro de 2013, vereador Carlos Augusto Maganha Vani. Justificativa. Um dos descartes de resíduos sólidos mais preocupante para o meio ambiente é o das lâmpadas fluorescentes e das baterias de equipamentos eletrônicos, pois elas são altamente tóxicas e não podem ser jogadas no lixo comum. Apesar da nova lei do lixo determinar que os fabricantes são responsáveis por recolher as lâmpadas e as baterias de equipamentos eletrônicos que não servem mais, esse fato não chegou ao conhecimento da população em geral, que na impossibilidade de descartar esse material no lixo doméstico ou reciclável, costuma abandoná-lo em terreno baldio ou em estradas rurais. Se a administração municipal instruir os munícipes a separar esse material para que o caminhão de lixo o recolha em recipiente adequado para o seu acondicionamento, posteriormente ela própria poderá efetuar a sua entrega aos postos de coleta definidos na legislação vigente. Adotadas essas medidas emergenciais, a administração municipal poderá então dar início a uma campanha maciça para que a população se conscientize e assuma sua parcela de responsabilidade no processo de descarte correto das lâmpadas e das baterias de equipamentos eletrônicos em locais a serem definidos como ecopontos. Apresentado na sessão ordinária realizada no dia 11 de novembro de 2013. Comparado no artigo 90 do Regimento Interno, dou entrada nas seguintes proposituras. Projeto de resolução número 6, da mesa diretora, que autoriza o Poder Legislativo a celebrar convênio com a instituição financeira, com a instituição bancária, visando a concessão de empréstimos, financiamentos de bens de consumo ou arrendamentos mercantis aos servidores públicos e vereadores da Câmara Municipal de Macatuba, através de consignação em folha de pagamento e da outras providências. Projeto de resolução número 6, 2013, autoriza o Poder Legislativo a celebrar convênio com instituições bancárias visando a concessão de empréstimos financeiros de bens de consumo e o arrendamento mercantil aos serviços públicos e vereadores da Câmara Municipal de Macatuba, através de consignação em folha de pagamento e da outra providência. Maiores informações sobre esse projeto você encontra no www.cmmacatuba.sp.gov.br. Projeto de lei número 44, do Executivo, dispõe sobre a operação da legislação tributária. Projeto de lei número 44 de 2013 dispõe sobre alteração na legislação tributária. Exposição de motivo. Senhores vereadores, diante da exaustiva vinculação nos meios de comunicações locais, é de conhecimento público que o município atravessa uma difícil situação financeira. Tal decorre da queda, principalmente na arrecadação do ICMS, refere-se às transferências do Estado, referente a transferências do Estado. Isso determina a alteração nos elementos que integram a forma de cálculo do índice ou coeficiente de participação no montante estadual arrecadado, refletindo diretamente no orçamento vigente e nos vindouros. A situação não é isolada, mas reflete o cenário atual da grande maioria das cidades que abrigam o setor sucro-alcooleiro. Apenas para ilustrar, no que se refere ao ICMS, sem considerar o desconto de 20% atrelado ao Fundep-TNC. Em 2012, R$ 19.970.834,42. Em 2013, R$ 17.704.000. Em 2014, R$ 300.905.000. No geral, a arrecadação do município em receita corrente está assim configurada. Em 2012, R$ 50.164.033,28. Em 2013, R$ 47.800.000 previsto até dezembro. No que tange à estimativa da FNP, a arrecadação do índice foi o seguinte:
Em 2012, 0,07479415, que corresponde a R$ 16.723.972. Em 2013, 0,06089531, o que corresponde a R$ 14.163.031. Em 2014, 0,04446807, o que corresponde a R$ 11.124.132. O município deixará de arrecadar, portanto, recursos na ordem de R$ 5.599.840 ao longo do exercício presente e no subsequente. Assim, a conjectura impõe do gestor público dessas localidades soluções visando contornar ou, ao menos, atenuar as grandes consequências dessa significativa queda, sob pena de comprometer gravemente a manutenção do serviço público essencial à população. Com efeito, se não for adotar medidas urgentes em oposição à perda financeira notificada, poderá ocorrer a diminuição de subvenções a terceiro setor, entidades assistenciais e organizações, cortes substanciais nos repasses, gerando desligamentos de funcionário e projetos em andamento. B. Estagnação do valor pago a título de vale-compras dos servidores públicos. C. Impossibilidade de concessão de revisão geral anual dos servidores públicos municipais, comprometendo seriamente o poder aquisitivo dos mesmos, ocasionando desestímulo e descontentamento. Letra B. Diminuição dos repasses realizados à Santa Casa de Misericórdia de Macatuba. Letra E. Diminuição da quantidade de linhas e periodicidade dos transportes intermunicipal de estudantes. Letra F. Avaliação da viabilidade da manutenção do transporte coletivo gratuito intramunicipal, além de outras medidas. Ademais, o município não pode mover sua engrenagem governamental à custa unicamente dos recursos transferidos pelo Estado e pela União, criando uma dependência nociva à autonomia deste ente político no seio da federação. Já passou da hora de ser dada a devida relevância e atenção à arrecadação própria municipal, que há muito pede água a respirar por aparelhos. Na sua essência, o município busca caminhar com as suas próprias pernas. Certamente, a presente lei cria poderoso instrumento e compromisso do poder público municipal para que não sejam desestruturados serviços públicos, programas sociais, projeto e poder aquisitivo, fortalecendo a cidade de forma que vicissitudes sazonais e imprevistos não afetem de maneira como tem afetado esta comunidade. Aliás, este fator constitui elementos que elevam a participação do município nas transferências tributárias das outras esferas do governo. De-se ressaltar ainda que a propositura vai ao encontro da justiça tributária e da capacidade contributiva do contribuinte, na medida em que respeita a regra da proporcionalidade, pagando cada um na medida de suas possibilidades, sem qualquer sacrifício, o que pode ser facilmente verificado pelo valor final e nominal proposto. Por outro lado, o valor original dos imóveis, segundo levantamento do setor de lançadoria, está muito defasado, ou seja, sem qualquer reajuste real. Sem qualquer ajuste real, ao longo de vários anos, existindo o título de exemplo, terrenos e construções que pagam o valor de R$ 10,14 a títulos de IPTU, o mesmo imóvel cadastrado sob o
número 4.802, arca no ano com R$ 29,59 com taxa de coleta de lixo. Outras discrepâncias podem ser vistas comparando-se ao valor venal do imóvel ou IPTU pago pelo mesmo contribuinte respectivo. No Jardim Bocaiúva, há imóveis que possuem terrenos de 200 metros quadrados e área construída de 142,99 metros quadrados, tem seu valor venal de R$ 4.025,58 e paga o título do IPTU no valor de R$ 28,18, bem menos que a taxa da coleta de lixo, que é de R$ 104,60. No Jardim Veneza, o imóvel de área territorial de 294 metros quadrados tem valor venal de R$ 3.113,52, pagando R$ 21,79 do IPTU, R$ 50,85 de taxa de coleta de lixo. Assim, o valor venal dos imóveis em questão deve ser revisto também por esta razão, pois é admirável que no imóvel tenha valor venal territorial de R$ 1.123,41 e de um IPTU de R$ 3.113,52. De se salientar que, mesmo com a alteração propostas, os valores ainda assim ficam muito aquém das cidades vizinhas. Finalizo, exortando esta nobre casa às leis, a coragem que o momento crítico nos impõe, mas que certamente não será capaz de açoitar os desígnios da função pública no qual fomos investidos. Conto com a compreensão e aderência de todos. Estas são, senhores vereadores, as razões que justificam a presente proposta. Macatuba, São Paulo, 11 de novembro de 2013. Tarcísio Matheus Abel, prefeito municipal. O pedido de urgência para a tramitação da propositura está em votação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o pedido de urgência nos termos do inciso 1 do artigo 82 do Regimento Interno. Eu gostaria de convidar o excelentíssimo prefeito, que nos dá a honra da presença hoje na sessão, a compor a mesa. Projeto de Lei número 45 do Executivo altera o artigo 144 do Código Tributário Nacional Municipal, Lei 845 de 1975, que define o zoneamento urbano no município de Macatuba para efeito de tributação. Projeto de Lei número 45 de 2013, que altera o artigo 144 do Código Tributário Municipal, Lei número 845/1975, que define o zoneamento urbano do município de Macatuba para efeito de tributações. A Câmara de Macatuba aprova e o prefeito de Macatuba sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei altera o artigo 144 do Código Tributário Municipal, Lei número 845, 17 de dezembro de 1975, que institui no município de Macatuba o zoneamento urbano para fins de lançamentos de tributos. Artigo 2º. O artigo número 144 da Lei número 845/1975 passa a ter a seguinte redação. Artigo 144. O zoneamento urbano para fins de lançamento tributário será dividido em 4 zonas mistas, assim especificadas. Zona 1, cor roxa. Zona 2, cor bege. Zona 3, cor marrom. E Zona 4, cor vermelha. Parágrafo 1º. Farão parte do zoneamento municipal ainda as faixas que definem as zonas comerciais e industriais assim delineadas. Zona C, cor azul, e Zona I, cor verde. Parágrafo 2º. É parte integrante desta lei o mapa de zoneamento municipal Macatuba 2013 em anexo. Artigo 3º. Fica revogada a Lei número 1125 de 19 de dezembro de 1983, bem como as demais disposições encontradas. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, mas terá
eficácia a partir de 1º de janeiro de 2014. Macatuba, São Paulo, 11 de novembro de 2013. Tarcísio Matheus Abel, prefeito municipal. Exposição de motivo. Senhores vereadores, é certo que o Código Tributário Municipal, no seu artigo 144, descreveu no ano de 1975 o zoneamento urbano na cidade de Macatuba. Passado 8 anos, adveio a Lei Municipal número 1125, de 19 de dezembro de 1983, descrevendo um novo zoneamento municipal, conforme o mapa em anexo. Ao longo dessas 2 décadas, Macatuba cresceu principalmente atravessando a SP-261, Rodovias de Mateus, sendo que o zoneamento urbano permaneceu inalterado, não acompanhando o desenvolvimento municipal. Sendo assim, torna-se imprescindível fixar um novo zoneamento urbano, classificando as zonas de maneira escorreita e conforme a localização do bem, partindo da mais valorizada Zona 1 para a mais simples Zona 4. Desta forma, será possível especificar os imóveis e as zonas conforme distribuição no mapa em anexo, sem olivar danos que o projeto também prevê zona comercial e industrial antes inexistente. Salientamos que a proposição vai ao encontro da tão almejada justiça social tributária, na medida em que o contribuinte pagará na razão de sua possibilidade. Portanto, o mapa de zoneamento é parte integrante deste projeto de lei, contendo as divisões por cores e conforme a importância e destinação social, sendo salvo o melhor juízo a melhor maneira de delinear as regiões do município. Em razão do exposto, foi elaborado o presente projeto para que atualmente o zoneamento urbano na cidade de Macatuba seja a mesma aplicada a partir de 2014 para fins de desenvolvimento e também de cobrança e justiça tributária. Estas são, senhores vereadores, as razões que justificam o presente projeto. Macatuba, São Paulo, 11 de novembro de 2013, Tarcísio Matheus Abel, prefeito municipal. O pedido de urgência para a tramitação da propositura está em votação, nos termos do artigo 1º e do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o pedido de urgência nos termos do inciso 1 do artigo 82 do Regimento Interno. Projeto de Lei número 46, do Executivo, que institui o imposto sobre transmissão de bens imóveis e da outras providências. Projeto de Lei número 46 de 2013 institui o imposto sobre transmissão de bens imóveis e da outras providências. Exposição de motivos. Senhores vereadores, como se bem sabe Vossa Excelência, o município de Macatuba tem sua economia basicamente alicerçada no setor sucroalcooleiro, dando resposta como expoente à usina São José, empresa do Grupo Zilor, aqui instalada, cuja produção é servida por propriedades rurais desta cidade e da região, gerando riquezas e agregando valores, constituindo praticamente a mola motriz da economia local. Infelizmente, as cidades que abrigam usinas integradas à Copersucar, como é o caso da São José, obtiveram uma significativa queda na arrecadação tributária, relativa às transferências constitucionais dos entes federais, estados e União. Isso porque, devido à questão de ordem legal e de interpretação das normas financeiras vigentes, foram promovidos ajustes e correção. O cargo dos órgãos fazendários responsáveis no cálculo do índice de participação desses municípios produtores de açúcar e álcool junto ao montante de impostos arrecadado pelo Estado e a União, assim houve uma redução em torno de 23% do índice. Por conta disso, estima-se uma queda no orçamento do exercício vindouro na ordem de R$ 6 milhões, como se não bastasse
Já nesse ano, a receita performou-se abaixo do estimado, ensejando uma diferença de aproximadamente R$ 800 mil, que demandará cortes para não comprometer os serviços públicos e obrigações essenciais. Entre as medidas possíveis ao município, objetivando a melhoria de seu índice de participação, tem-se a melhor de suas receitas próprias. Esse fator influi diretamente no cálculo do índice. Portanto, o município, além de tratar adequadamente sua arrecadação própria, ainda se beneficia com a melhor nas transferências do FMP. Neste contexto, vislumbrando que a legislação do ITBI se encontra há muito desatualizada, pois não prevê instrumentos hoje usuais como o consórcio imobiliário, declaração eletrônico de valores, definições de atividades preponderantes, etc. Tais mecanismos permitem melhor fiscalizar a maioria abrangente das incidências, tornando-o consentâneo com a realidade e alavancando a cidade ao patamar legislativo do imposto em questão das cidades vizinhas. Estas são, senhores vereadores, as razões que de forma robusta justificam a presente mensagem. Magatuba, São Paulo, 12 de setembro de 2013, Tarcísio Matheus Abel, prefeito municipal. Pedido de urgência para tramitação da propositura está em votação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o pedido de urgência nos termos do inciso 1 do artigo 82 do Regimento Interno. Projeto de lei número 47, do Executivo, que institui no município de Macatuba a contribuição para custeio da iluminação pública, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Projeto de lei número 47 de 2013 institui no município de Macatuba a contribuição para custeio da iluminação pública, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Exposição de motivo. Senhores vereadores, o projeto incluso, que era encaminhado a esta Casa Legislativa, já foi fruto de um intenso debate envolvendo diversas entidades representativas do município em nível nacional e regional, capitaneadas pela Confederação Nacional de Municípios, CNN, é, portanto, proposta consensual, podendo ser rotulada de proposta de Estado e não de governo. Contém a síntese dos anseios municipalistas que encontraram eco no Congresso Nacional, junto a todas as agremiações políticas lá representadas. Trata-se de projeto de lei que institui no território do município de Macatuba a CIP, Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, prevista no artigo 149-A e parágrafo único da Constituição Federal, introduzida pela aprovação da emenda constitucional número 39 de 2002. O artigo 149-A, ao seu parágrafo único da Constituição Federal, prevê espécie tributária nova e que inclui, dentre as competências dos municípios, e de instituir, na forma das respectivas leis, contribuição especial para custear o serviço de iluminação pública. Prevê ainda o novo texto constitucional a possibilidade de que o valor da contribuição seja cobrado justamente com a fatura mensal de energia elétrica emitidas pelas concessionárias distribuidoras em todo o país. Tal Constituição é caracterizada tecnicamente pela destinação legal do produto e sua arrecadação. São exemplos aquelas integrantes do
sistema tributário nacional, tais como as de seguridade, a sindical, as contribuições para as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, as contribuições de intervenção no domínio econômico, etc. Em razão disso, a proposta à hora encaminhada contém a criação do Fundo Municipal de Iluminação Pública, artigo 10º, de natureza contábil, administrativa, pelo secretário competente, para onde deverão ser carreados todos os recursos decorrentes da arrecadação da nova contribuição, permitindo assim, com a transparência necessária, precisar exatamente o valor arrecadado e a utilização dos recursos da contribuição de iluminação. Os recursos a serem arrecadados com a nova contribuição serão utilizados, como consta no artigo 1º e seu parágrafo único, para custear a energia fornecida pelas concessionárias distribuidoras para a iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, e bem assim para viabilizar os serviços de iluminação que o município deve realizar, especialmente a manutenção e a expansão das redes públicas de iluminação. A contribuição será devida por todos aqueles que, residentes ou estabelecidos no território do município, utilizem os serviços de iluminação pública. O valor da CIP, na forma proposta ou enviada, será pago mensalmente nos mesmos prazos de vencimento das faturas de energia elétrica IPTU ou tarifa de água. Em caso de inadimplência, incidirão sobre a contribuição os ônus de multa, juros previstos na legislação tributária municipal. Importante também ressaltar que a emenda constitucional transfere para a esfera dos municípios a responsabilidade de instituir e cobrar a CIP, e que, portanto, não é faculdade destes instituí-la ou não. Se não a fizerem, sofrerão sanções. Devem também definir os parâmetros de operalização das mesmas. Esta obrigatoriedade da instituição do tributo se dá em face do artigo 11 da Lei Complementar número 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que preceitua. Artigo 11. Constituem requisitos essenciais das responsabilidades na gestão fiscal a instituição prevista e efetiva, a arrecadação de todos os tributos da competência constitucional da Federação. Parágrafo único. É verdade a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos. Destaque nosso. Outro ponto de suma importância é a Resolução Normativa número 414/2010 da ANAEL, alterando pela Resolução Normativa número 479/2012 da mesma agência reguladora, na qual dispõe em seu artigo 218. Artigo 218. As distribuidoras devem transferir o sistema de iluminação pública, registrando como ativo imobiliário em serviços, AIS, a pessoa jurídica de direito público competente, redação dada pela REM ANEL 479, de 3/4/2012. Primeiro, a transferência à pessoa jurídica de direito público competente deve ser realizado em ônus, observando os procedimentos técnicos e contábeis para a transferência estabelecida em resolução específica, redação dada pela REM ANEL 479, de 3/4/2012. Segundo, até que a instalação de iluminação pública seja transferida, deve ser observada as seguintes condições. Redação dada pela REM ANEL 479, de 3/4/2012. O ponto de entrega da situação no bulbo da lâmpada inclui, pela REM ANEL 479, de 3/4/2012.
Segundo, a distribuidora é responsável apenas pela execução e custeio dos serviços de operação e manutenção, o incluído pela REN-ANEL 479, de 3/4/2012. Terceiro, a tarifa aplicável ao fornecimento de energia elétrica para a iluminação pública é a tarifa B4B, incluída pela REN-ANEL de 479, de 3/4/2012. Terceiro, a distribuidora deve atender à solicitação das pessoas jurídicas de direito público competente quanto ao estabelecimento de cronograma para transferência dos aditivos, desde que observado no prazo limite de 31 de janeiro de 2014. Redação dada pela REN-ANEL 479, de 3/4/2012. Ou seja, a partir de 31 de janeiro de 2014, por força da resolução retrô, o município assumirá os ativos de iluminação pública. Melhor dizendo, todos os bulbos de luz, reatores, relés, braços e materiais de fixação, que serão todos arcados com dinheiro público, além de assumir o cuidado de quase 2.000 postes, estimativa atual no município, tudo para um entendimento condizente será necessário adquirir equipamentos como caminhão específico, lâmpadas, fios, etc. E contratar mão de obra especializada 24 horas para o atendimento e manutenção dos pontos de luz que serão transferidos. Assim, torna-se imprescindível a instituição da contribuição de custeio de iluminação pública, pois o gasto com energia elétrica acumulado de janeiro deste ano até o início de setembro de 2013 já soma o valor de 577 milhões de reais, 577.863 reais e 99 centavos. Repetindo, senhores, 577.863 reais e 99 centavos, com estimativa anual para 2013 no montante de 835 mil reais. E dentro deste montante, temos o custo de iluminação pública, que a título de exemplo, em setembro de 2013, onerou os cofres públicos R$ 23.224,46. Ressalta-se que a medida mensal no gasto com iluminação pública, conforme planilhas em anexo, gira em torno de R$ 20 mil. Em razão do exposto, foi elaborado o presente projeto para que, em respeito aos princípios de anterioridade, sejam transformados em lei para ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2014, cobrindo as despesas do município exclusivamente com iluminação pública. Estas são, senhores vereadores, a razão que justifica o presente projeto. Matatuba, São Paulo, 11 de novembro de 2013, Tarcísio Matheus Abel, prefeito municipal. O pedido de urgência para a tramitação da propositura está em votação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o pedido de urgências nos termos do inciso 1 do artigo 82 do Regimento Interno. Acatando do disposto no artigo 40 do Regimento Interno, encaminho as seguintes proposituras às comissões permanentes competentes. Projeto de Lei nº 42, do vereador Júlio César Sais, que revoga a Lei 2.454, de 1º de agosto de 2012. Projeto de Lei nº 43, do vereador Júlio César Sais, que revoga a Lei 2.459, de 9 de novembro de 2012. Acatando o disposto no artigo 152 do Regimento Interno, encaminho o parecer do Tribunal de Contas do Estado relativo às contas da Prefeitura Municipal do exercício 2011. A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que terá o prazo de 30 dias para emitir parecer, concluindo por projeto de decreto legislativo. Acatando o disposto no parágrafo 2º do artigo 59 do Regimento Interno, procederei a chamar os vereadores inscritos para versar sobre o assunto de livre escolha. Marcos Góes.
Boa noite, senhor presidente, amigos de trabalho, prefeito Tarcísio, os munícipes presentes. Confesso que eu não sabia da presença do excelentíssimo prefeito, mas é uma honra termos o senhor aqui conosco nessa noite. Eu gostaria de fazer uma ressalva, senhor presidente, referente a alguns assuntos tratados em nossas reuniões que nós temos aqui, às vezes. Eu quero ler um texto aqui que me deixou bastante preocupado e chateado, de um munícipe da nossa cidade, que não convém, e não seria ético também estar falando o nome dessa pessoa, onde o texto diz assim: olá pessoal, está na Câmara de Macatuba o projeto do atual prefeito para subir o IPTU em 100%. Pode isso? Está na hora da população que votaram os 75% reagirem. Fora, para isso, que vocês puseram ele ou ela. Segundo informação, uma assessora foi à Câmara e disse aos vereadores que pode votar os 100%, que o povo esquece rápido. Essa mesma pessoa, quando o Zé Henrique era prefeito, votou contra o aumento do IPTU. E aí, o nosso amigo Vavá, ela citou, essa pessoa citou aqui, e aí o Vavá lembrou, ela, sabe o que respondeu? Eu era vereadora na época. E aí, senhores vereadores, como ficam? Vamos tirar esse, não convém falar o nome do palavrão, de prefeito, daí, e os, não convém falar o nome, dos vereadores que são do mesmo partido e os que vão votar a favor? Eu não quero fazer nenhum comentário referente ao texto aqui, que isso daqui é democracia, tá? Então eu quero dizer o seguinte, presidente. Eu acho que quando nós temos alguma reunião aqui dentro, quando a gente conversa aqui dentro, a gente conversa sobre o assunto do município. Eu não estou aqui para defender o Tarcísio, já falei isso para ele lá no gabinete dele. Eu não estou aqui para puxar o saco de prefeito, puxar o saco de partido nenhum. Só que eu acho que o que é discutido aqui dentro, em reuniões do partido, tem que ficar aqui dentro. Ao invés de ser levado para fora, e os outros vereadores não estão sabendo o que está acontecendo, depois é parado na rua, como aconteceu das outras vezes, e acaba tomando nome de bosta e merda, como está escrito aqui. Então eu acho que o senhor tem que pegar, fazer uma reunião com os vereadores, e as coisas que foram faladas na nossa reunião tem que ser ficado por aqui. Antes que suba o projeto, antes que nós temos certeza do que vai acontecer. Você está entendendo? Está aqui, ó. Tá? Então isso daqui é um desabafo meu. Tá? Que eu acho que o que tem que ser falado, que é feito reunião aqui, tem que ser ficado aqui. Quando subir o projeto, quando for fazer alguma coisa, aí sim, pega, leva para os munícipes, leva, o munícipe tem direito, enquanto não for decidido, não, fica aqui entre a gente. Fica entre a gente até se decidir alguma coisa. Tá? Então é isso que eu queria falar para o senhor, que o senhor tome uma decisão, que a gente faça uma reunião, volta a falar. Não sou puxa-saco seu, como prefeito, não sou. Não sou. Eu sou puxa-saco e vejo o lado do povo, da população. Mas eu acho que isso aqui não pode acontecer. Tá? Eu acho que isso daqui não pode acontecer. Isso aqui é uma coisa séria. As reuniões, as pessoas sobem aqui, preocupadas com o que está acontecendo, e sai daqui, no outro dia está todo mundo sabendo aí fora, sem ter tomado decisão nenhuma. Você está entendendo, presidente? Então eu gostaria muito que o senhor fizesse uma reunião com a gente e tomasse uma decisão sobre isso. Tá bom? Está fazendo sim, pode deixar. Amparado no disposto do artigo 60 do Regimento Interno, dou início à ordem do dia, colocando em deliberação as seguintes proposituras. Nos termos do artigo 106 do Regimento Interno, requerimento número 83, do vereador Ricardo Genovez, informa se existe processo para investigar suposta irregularidade no empreendimento conhecido como Residencial Azevedo e, em caso afirmativo, seus terrenos não edificados podem vir a ser desapropriados para regulamentar o empreendimento. Requerimento 83 de 2013. Senhor Prefeito, considerando que inúmeros proprietários de terrenos localizados no Residencial Azevedo me procuraram para manifestar a sua preocupação quanto à suposta irregularidade que vem sendo investigada pela Promotoria Pública,
respeitante à destinação de área verde, considerando que os proprietários de terreno não edificados temem o embargo de obras futuras e a consequente desapropriação dos mesmos para a sua transformação em área verde. Requeiro dos bons próximos de Vossa Excelência que informe se existe processo para investigar suposta irregularidade do empreendimento conhecido como Residencial Azevedo e, em caso afirmativo, se os terrenos não edificados podem vir a ser desapropriados para regulamentar o empreendimento. Termos em que requer e aguarda deferimento, Macatuba, 8 de novembro de 2013, vereador Ricardo Genovez. No disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em única votação. Requerimento número 84, do vereador Ricardo Genovez, fornecer cópia dos projetos completos da implantação do Parque Ecológico e da ciclovia. Requerimento número 84 de 2013. Senhor Prefeito, considerando em diversas ocasiões não conseguir concretizar o pedido de emenda a deputados por não apresentar o projeto com a respectiva planta e valor da obra a ser realizada, requeiro dos bons próximos de Vossa Excelência fornecer cópia dos projetos completos de implantação do Parque Ecológico e da ciclovia. Termos em que requer e aguarda deferimento, Macatuba, 8 de novembro de 2013, vereador Ricardo Genovez. Tratando do disposto do artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em única votação. Nos termos do artigo 125 do Regimento Interno, projeto de lei número 39 do Executivo, que estima a receita fixa a despesa do município para o exercício 2014. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em segunda votação. Nada mais havendo de ser tratado, dou por encerrada a presente sessão.